Oi, voltei. Vocês estão bem? Eu imagino que não, porque a gente vive numa sociedade capitalista, então provavelmente você está sendo explorado, sendo tornado mais pobre, mais humilhado, mais oprimido, enquanto tem uma pequena fatia da nossa sociedade que está aí usufruindo dos recursos, vivendo a liberdade, aproveitando o que a vida tem de melhor. Mas é por isso que eu tô aqui, né? Afinal de contas, eu tô fazendo esse canal pra tentar compartilhar um pouco de ideias anarquistas ou vislumbrar um futuro possível onde a liberdade seja de fato universal, tal qual está na nossa Constituição de 88. É tão recente, eu me sinto um adulto perto da nossa Constituição, porque eu sou de 2000, então basicamente eu sou quase o irmão do meio do nosso judiciário, do nosso congresso, do nosso plenário. E aí, enfim, tô aqui nesse caldeirão de caos, ódio e ignorância, que é a sociedade brasileira. Afinal de contas, português é português de Portugal ou português do Brasil. E eu estou aqui me comunicando com português, então eu sou brasileiro. Enfim, piadas são o meu forte. Igual outras coisas também que eu não sei fazer muito bem, por exemplo, me contentar com essa lógica capitalista de que eu vou precisar trabalhar minha vida inteira para comprar a merda de um apartamento ou então, sei lá, um carro e no final do ano eu vou descer pra praia para ficar aproveitando esse ínfimo tempo que esse sistema permite de liberdade, que eles chamam de férias, né? É, mas enfim, né? Não tenho muita escapatória, a não ser que alguém queira fazer uma doação milionária para mim, eu agradeceria. Aí eu acho que nesse caso eu ficaria a minha vida inteira pesquisando as coisas que eu quero, pensando sobre as teorias que eu gosto, mas não é o caso, né? Provavelmente esses milionários eles são tão mão de vacas que eles não vão me dar R$ 1 milhão, então eu tô aqui pensando na medida do tempo que eu tenho de disponível. E já adianto, provavelmente esse aqui vai ser meu último vídeo sobre esse tema. Afinal de contas, eu já bati nessa tecla durante uns 3 vídeos que eu não estou ganhando dinheiro para fazer essa pesquisa, que eu estou tentando humanizar o processo de divulgação de produção de conhecimento, mas é difícil, é muito difícil pra gente, porque o conhecimento ele carrega uma estrutura que é de origem, é, tem por origem a segregação, a desigualdade e todas essas mazelas humanas que provavelmente vocês conhecem. Basta vocês olharem um exemplo prático quando as pessoas passaram a serem obrigadas, entre aspas, né? Porque não é obrigação, mas é quase um passo a passo assim, de sucesso na vida social, que é fazer a faculdade. Assim, eu estou na faculdade, inclusive o próximo vídeo será sobre isso, porque eu estou bastante desiludido com esse modelo de vida, esses ideais sociais e intelectuais que eles estabeleceram, que eles não, né? Na verdade, o, os movimentos sociais, essas políticas e toda essa ideologia instituiu enquanto práticas autênticas de desenvolvimento humano. Na minha perspectiva, na minha experiência, isso não está levando a humanidade, não está levando ao Brasil ou as pessoas a nenhum tipo de desenvolvimento. Ao contrário, está mais promovendo a sucateação dos movimentos de trabalhadores, então acaba causando mais distinção entre as pessoas, acaba segmentando ainda mais o trabalho, distanciando os trabalhadores do acesso à liberdade. E eu estou nesse processo. É bastante triste, mas é a realidade de muitas pessoas e é uma realidade que eu não quero para mim. Se essas outras pessoas quiserem ir, que vão. Mas eu estou aqui justamente para tentar materializar uma realidade que não seja essa de exploração, de escravidão, de enfim, submissão.
Hoje o texto que eu trouxe... Nossa, 5 minutos. Eu falo demais, né? Inclusive, eu vou aproveitar que eu já tô aqui tagarelando com vocês. Eu vou agradecer aos meus 10 visualizadores. Eu convido, eu espero que eles venham mais, porque isso aquece meu coraçãozinho mortal, que carece desse respiro por pessoas disruptivas, com uma mentalidade menos. Ai, qual era o nome daquela palavra? Quando você é contentes, né? Com essas mentalidades apaziguadas e tranquilas com a realidade posta e toda essa palhaçada aí que a gente conhece de capitalismo. O texto que eu trouxe hoje é O Banqueiro Anarquista. Eu comentei, é um dos últimos textos que eu trouxe, que eu trarei, principalmente nesse modelo mais sintético, onde eu leio o texto, venho e trago para vocês os resultados obtidos, porque eu tô cansado da universidade, tô cansado da ciência, essa palhaçada toda de ciências humanas. Eu vou explicar melhor quando eu fizer o vídeo dedicado à faculdade, que ficaria mais claro, né? Então, basicamente, hoje eu vou dizer sobre O Banqueiro Anarquista, que é um texto do Fernando Pessoa. E aí, basicamente, o texto, ele é uma interlocução entre dois personagens. Um deles é o banqueiro anarquista, que dá nome ao título do texto, e o outro é um colega, um amigo, um personagem que serve de interlocutor. É quase um monólogo, mas é um monólogo bastante esclarecedor, porque traz a aplicação de uma teoria que é muito inconsistente quando aplicada, justamente num contexto de contradição. Então ele é um banqueiro, afinal, e o banqueiro é essa imagem, essa figura que que é responsável por acumular bens, é responsável por fazer a manutenção e a perpetuação das violências, da opressão, e blá 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 blá. E aí, enfim, ele é um comerciante, ele é um banqueiro que ascendeu por meritocracia, então ele mesmo comenta ao longo do texto que ele era uma pessoa que refletia muito, pensava muito, era consciente, mas ele também era muito prático, e ele então fez a organização da sua mão de obra em torno do enriquecimento com o intuito de promover a liberdade universal. Eu vou fazer um spoiler. Ele não conseguiu a liberdade universal. E aí esse interlocutor, ao longo do texto, vai fazendo algumas indagações e perguntando os fundamentos dessa prática, as perspectivas desse personagem. E, por exemplo, ele em algum momento vai dizer: mas você é banqueiro, isso não é contraditório com o anarquismo? Isso é bem no comecinho do texto. E aí, durante o texto, ele vai explicando o que levou ele a pensar no anarquismo, o que leva ele a ser anarquista, porque ele ainda é anarquista, apesar de ser um banqueiro. E isso é tudo muito interessante, porque é o feijão do arroz, é o arroz com feijão, porque é o arroz com feijão simples, acessível e assim, é só ir ali degustar para entender o que é a teoria anarquista, o que são os anarquistas. E eu não vou generalizar e dizer que isso é o pós-anarquismo, porque eu acho que esse personagem ele é um pouco desiludido com os resultados finais da causa. Eu não sei por que eu me identifiquei tanto, mas eu me identifiquei demais com esse personagem, ao ver. Ele é simplesmente fascinante justamente porque, ao mesmo tempo em que ele entende a importância de distribuir o acesso à liberdade, ele reconhece que a desigualdade é uma característica da natureza, os seres humanos são diferentes, a inteligência, os corpos, os interesses, todas essas coisas divergem entre si. E tem um momento aqui na história que é muito interessante, que é quando ele encontra outros anarquistas e tentam entrar num consenso do que seria a militância política. E eles não entram num consenso do que seria a militância política. E aí é nesse momento que ele se afasta desses outros teóricos para viver a anarquia da forma que ele acredita, na verdade, da forma que a anarquia se apresenta para ele, porque
O interessante do Fernando Pessoa é que ele não olha para a anarquia enquanto conceito, é um conceito fechado, definido, cientificamente pesquisado, historicamente identificado, localizado. Ele olha para a anarquia enquanto uma possibilidade de ser para alguém que queira ser. É isso que é o cerne do texto. E por isso que eu trouxe eles para vocês. Acho interessante, se vocês quiserem ler, é bastante instigante, por um lado, porque é um banqueiro que precisou fazer fortuna a partir de um sistema, mas por outro também conquistou. A única problemática desse texto que eu percebi é que me lembra muito a ideia de aposentadoria. Parece que é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que o texto ele tenta criticar esse modelo, ele tá ali de alguma maneira inserido dentro desse modelo de trabalhar para chegar um momento você descansar ou viver a vida da forma que você pretende viver. Mas não é possível, né? Afinal de contas, isso é bastante problemático quando se pensa nos atravessamentos ideológicos da própria aposentadoria, do próprio sistema previdenciário no Brasil. Isso é basicamente um seja escravo, porque tem gente que precisa que você continue sendo escravo. E isso é uma síntese que está sustentada por muitas dispositivos de dominação, práticas de violência, hierarquização de saberes, e o Fernando Pessoa percebeu isso e chamou isso de ficções sociais. Aí, dizendo que é importante que a anarquia tente combater as ficções sociais, apesar de elas serem impossíveis de serem combatidas. E quando eu li isso, eu lembrei do cristianismo. O cristianismo é um dos nossos textos mais antigos da história. E eu não tô entrando no mérito se ele é real ou é imaginário ou é uma ideologia ou foi usado para formar uma ideologia, mas é importante perceber que ele não deixa de ser um sistema simbólico. Se não fossem as palavras, se não fossem os textos, eles não existiriam. Ou existiriam, mas enquanto experiência única e irredutível, que é a experiência de Cristo. E é por isso que ele pode ser ao mesmo tempo tão fascinante e ao mesmo tempo tão usado em função dessa produção social que, no final das contas, só serve aos interesses da dominação. No caso do banqueiro, eu vou dar um spoiler para vocês, mas no final ele encontra a própria liberdade, ele se sente satisfeito com os resultados do percurso histórico que ele fez com a teoria e até mesmo com aquele grupo que ele se desentendeu. E a maior reflexão que fica do texto não é necessariamente um conceito fechado, mas justamente esse convite a fazer a anarquia no aqui e no agora. E aí agora, pronto, pensando no agora, eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu tô muito ansioso pra parar de ficar refém desses textos e desse sistema simbólico que, na verdade, não me leva a lugar nenhum, apenas ao meu próprio empobrecimento. E me sinto muito submetido a essa lógica que não necessariamente é uma lógica que tornam as pessoas mais inteligentes, mas de alguma maneira perpetua essa cadeia de violência. E aí, os próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais de mim, se vocês quiserem me acompanhar, para conhecer quem sou eu, o que eu tô fazendo na minha vida, quais são os meus próximos passos. Fica ligado, não necessariamente se inscreve no meu canal, porque... Ou mentira, se você quiser se inscreve, porque provavelmente eu quero ver por muitos anos. E ao longo desses meus muitos anos eu vou produzir alguns videozinhos aqui no YouTube, seja fazendo algumas críticas, seja compartilhando alguns momentos interessantes. Enfim, a referência do texto vai estar aí na descrição, se vocês quiserem pesquisar. É isso. Ou se vocês quiserem também comentar, é isso. Tchau. Pode vir. 3 acertos. Corpo são, mente sã. O anjo no seu ombro. 実務の影爪をおかけになって
Olha a chuva! Bem ativado. Essa não dá pra escalar. Eu tô aqui. Meu Supremo está pronto. Amplificando seu poder. Droga, inimigo aqui. Você vai ficar bem. Você já viu? Aí vem a mais energia. Vai lá. Sério, parece que eu nada pouco mole. Heróis nunca morrem. Ativando o peixe curativo. Vitória. Jogada da partida. Destrói tudo! Pode vir então! Oh, essa não dá pra escalar.